Os direitos fundamentais no plano de direito material só têm razão de ser e de subsistir com o apoio do processo. Apenas a possibilidade de levar a juízo a proteção de direitos fundamentais é que torna esses direitos plausíveis de serem fruídos, usufruídos e de existirem. No mundo do trabalho, isso acontece fortemente. As reclamações trabalhistas é que incentivam o cumprimento da legislação de proteção do trabalho, e o trabalho é direito fundamental do homem, e se é trabalho, pode chegar ao podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que discute o processo do trabalho hoje com um dos mais renomados autores dessa área, professor e juiz do trabalho Mauro Schiavi, que vai abordar questões intrigantes e contemporâneas do processo do trabalho, que é um instrumento de realização do direito e da justiça do trabalho. Mauro, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter aberto esse espaço no seu tempo aqui na Bahia para conversar conosco. Eu que agradeço, Marcos. É uma alegria estar aqui com os baianos, né? Já estive outras vezes e eu me sinto muito bem aqui, viu? Muito bem, seja bem-vindo. Mauro, há 20 anos rolou o movimento legislativo de que resultou a Emenda Constitucional 45. Ela, no início, animou muito o povo da Justiça do Trabalho, dizendo ampliou a competência ilimitadamente, etc. O balanço de 20 anos não é muito feliz, não é? Parece que ela não foi corretamente compreendida. Qual é a sua visão técnica sobre isso? O que é que aconteceu para que a expressão, sobretudo relação de trabalho, não fosse compreendida mais abertamente? Marcos, você que acompanhou de perto, né? Eu me lembro até os livros que você coordenou em 2004, existia um otimismo muito grande com a competência, principalmente a alteração, né, da palavra empregado e empregador para a relação de trabalho. E naquela época muita coisa foi falada, né, e muitos conflitos aí derivados da relação de trabalho, até a competência penal foi cogitada, né, as relações de consumo, enfim, existia uma interpretação mais ampla dessa expressão e um maior prestígio da competência da justiça do trabalho. E hoje nós temos uma redução, né? Ao longo dos anos, os tribunais foram reduzindo o alcance da competência e hoje nós temos o Supremo com uma visão bem restritiva da competência da justiça do trabalho. Falta compreensão ou esse é um movimento claramente ideológico? Vamos afastar essas matérias da Justiça do Trabalho porque a Justiça do Trabalho não julga, vou pôr entre aspas, adequadamente esses temas. Uma questão do capitalismo, né? Uma questão da economia, uma questão até de uma vocação mais social da Justiça do Trabalho, em reconhecer a necessidade de aplicação dos direitos sociais para algumas relações de trabalho mais voltadas aí para os novos tempos, como o trabalhador em aplicativo, como aqueles trabalhadores que abrem as pessoas jurídicas, enfim, essa tendência mais social da justiça do trabalho. Talvez seja isso que provocou uma interpretação mais restritiva. Mas, na sua opinião, independente da existência de vínculo de trabalho subordinado, esse tipo de trabalhador, o pejotizado e o trabalhador de aplicativo, não teriam uma relação subordinada à nossa competência? Mesmo que não for para dizer são empregados. Sem dúvida, Marcos, sem dúvida, né? Porque a relação de trabalho, né, até como foi idealizada, não abrange só o empregado, abrange outros prestadores que estão praticamente na mesma condição de dependência, né? Que precisam trabalhar e que trabalham com pessoalidade e vivem do próprio trabalho. Né? Então essa era a ideia, né? Seria de negar a eles, por exemplo, controle de jornada? Acredito que não, né? Acredito que a tendência seria esses trabalhadores que não têm um vínculo de emprego terem pelo menos um mínimo de garantias aí para a manutenção da dignidade, da cidadania, né? No início da vigência da emenda, Mauro, a ação direta de inconstitucionalidade 3395
afastou o texto expresso, né, que dizia relações de trabalho, inclusive entre entes da administração pública, etc., os servidores públicos estatutários. Foi relâmpago, a emenda de 31 de dezembro de 2004 e a liminar é de 5 de janeiro de 2005, a liminar do presidente do Supremo naquela época, ministro Nelson Jobim. Depois foi ratificada, você sabe, pelo plenário, se não me engano, 10 anos depois, né? Em razão daquela decisão, o Supremo vem reduzindo ainda mais a competência da Justiça do Trabalho em relação aos trabalhadores públicos. O que é que sobrou para a gente? Você pode orientar os juízes dizendo isso aqui, você pode julgar com segurança que é sua competência em relação aos públicos. Praticamente nada, né? Praticamente não sobrou nada. Embora, né, como você destacou, a competência está expressa, né? Porque o servidor estatutário, o empregado público, praticamente ele trabalha na mesma condição de um empregado, né? Alguns direitos são diferentes, mas ele está na mesma condição. Mas o Supremo acabou entendendo que não é uma relação de direito privado, né? Uma relação regida por lei, por princípios do direito administrativo, que acabou afastando, né? E depois, inclusive, até os empregados públicos regidos pela CLT acabaram tendo também a competência restringida, né? O temporário, né? O temporário que trabalha sob regime da CLT, né? Também a competência não é da Justiça do Trabalho, e até alguns atos administrativos, né? Que envolvem o servidor, o empregado seletista, né? Também a competência não é, né? Questão de contribuição sindical, questão de pleitear algum direito vinculado ao estatuto, né? Aí é absurdo, né? Rachou um contrato em dois. Quer dizer, dependendo de que parte do olerite o empregado vai reclamar, é competência da Justiça do Trabalho. Dependendo da parte, é competência da Justiça comum. Talvez, Marcos, isso seja mais uma, como você disse, né, uma falta de compreensão adequada, né, da relação de trabalho, da competência, né? Talvez não seja nem um equívoco do Supremo, mas uma visão diferente, né? Uma das decisões nesse sentido foi o tema 994, que transfere para a competência da Justiça Comum as questões sindicais dos empregados públicos, dos trabalhadores públicos, né, em geral, como gênero. Isto poderia escapar do inciso 1º e cair lá embaixo, né? As ações decorrentes do direito de greve, que são nossas. Como é que você vê? Essa também é uma compreensão equivocada? Acredito que sim, né? Porque o inciso 3, né? A questão sindical, né? Sim. O direito sindical, né, que é um direito trabalhista por excelência, né, os sindicatos, a estrutura dos sindicatos, toda essa parte historicamente é o direito do trabalho, né? E a própria greve, não? A greve... É um instituto do direito do trabalho. Inclusive um fator histórico do surgimento do direito do trabalho. Né? Sim. Agora, se ela for exercida por empregados públicos, a competência é do juiz administrativo. Está nesse sentido, né? Porque se não tem competência para a relação do estatutário, a tendência é não ter para as greves, né? É uma questão, né? Como se fossem greves diferentes, né? Como se fossem pessoas diferentes e direitos diferentes e uma relação que não seja uma relação de emprego, né? De trabalho e de emprego também, né? Subordinado, concordo plenamente. No plano da saúde, né? Esse foi outro tropeço inicial que você se lembra, um pouquinho depois da emenda, o Supremo julgou competente para acidente de trabalho a Justiça Comum e, em seguida, conflito de competência 7204, reviu a sua posição e disse, não, a emenda mudou isso, é competência da Justiça do Trabalho. Nós ficamos, então, com as ações de indenização de danos materiais e morais decorrentes de acidentes e doenças. Qual é a amplitude disso aí? Saúde, segurança, o que é que abrange? Até antes da emenda 45, o Supremo acabou editando uma súmula, né? Se não falha a memória, a súmula 736, atribuindo a competência da Justiça do Trabalho para as ações envolvendo segurança e medicina do trabalho, né? As questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho. E
E depois veio a emenda 45, que deixou expresso, né? Me parece que, como diz aquele juiz de futebol, né? A regra é clara, né? A regra é clara, né? O Arnaldo César Cunha. Artigo 114, inciso 6, né? Sim. Ações de reparação por danos morais decorrentes, né? Da relação de trabalho. Me parece que a regra estava clara aí, né? Sim. Mas deu trabalho, né? Deu trabalho para reconhecer a competência para os danos civis, né, que decorrem do acidente de trabalho, que acabou culminando com a súmula 22, né, do súmula vinculante 22. Mas você sabe melhor que eu que na época houve um trabalho de convencimento, né, que, inclusive com uma participação grande da Ana Matra e uma mudada de rumo, né, o Supremo voltou atrás, né. O que é raro, né, em tão pouco tempo, assim. Um julgamento foi em março, outro em julho, se não me engano, né? Mudou, né? Mudou completamente. Agora, depois tem as questões previdenciárias, né? E até recentemente o STJ entendeu que a sentença trabalhista não prova tempo de serviço, né? Além da sentença trabalhista, tem que ter uma prova documental, né? Eu não consigo enxergar qual vai ser essa prova documental mais importante que a sentença trabalhista, né? Mas o STJ reconheceu agora que há necessidade, né? E todos esses benefícios previdenciários que são importantes, que não foram abrangidos pela competência, né? Também as ações regressivas do INSS contra os empregadores, né? Estariam também vinculados, quer dizer, você como juiz de trabalho reconhece que em determinado caso o empregador foi culpado pelo acidente. Com base nisso, o INSS pode pedir dele o regresso do que gastou com benefício previdenciário e tal. Aí isso deixa de ter importância, começa um processo novo lá na Justiça do Trabalho, para provar, na Justiça Federal, para provar tudo outra vez. Infelizmente está nessa toada, né? Até houve uns anos atrás um certo impulso, alguns estudos aí para justificando a competência, mas não pegou, né? Isso é uma tese que não vingou. Mas seria, do ponto de vista da distribuição de recursos, muito mais lógico, não é, Mauro? Com certeza. Recursos públicos, eu digo, porque o juiz já examinou a relação, já mandou fazer a perícia, já concluiu, já examinou a perícia, fixa o nexo, fixa a responsabilidade, e isso tudo não tem valor. Aí o próprio Estado volta a gastar de novo com esses atos processuais todos, né? Outra vez. Então, não por questão ideológica, mas por questão de racionalidade orçamentária, não seria o caso de prestigiar essa ideia, né? Teria muitos argumentos aí, como a execução previdenciária, né? Que funciona bem, né? Bastante bem. Um crédito que surge no decorrer do processo, né? A favor da União, né? Ela nem precisa participar do processo e recebe, né? E tem recebido bem, né? Os números são bem expressivos. Inclusive, essa competência para executar a parcela previdenciária prestigiou muito a Justiça do Trabalho, né? Mas houve o atalho das parcelas previdenciárias decorrentes da parte declaratória da sentença, né? Na súmula vinculante 40. Que foi cortado, né? Foi cortado. O que também não se explica. Você tem um título judicial reconhecendo isso, e o que a súmula manda fazer é voltar para a fase administrativa, para ver lançamento, recurso administrativo, inscrição na dívida ativa. Volta para o começo, né? Que já estava ali, né? Também seria uma competência que declararia o vínculo, recolheria e já praticamente podia averbar já o tempo de serviço. E aí desjudicializa para rejudicializar alguns anos depois, se não decair, né? Porque é um risco grave, especialmente por conta da estrutura do Estado, muito grave de decadência desse crédito, né? Porque não há braços para reclamar tanta coisa assim. Né? É o risco, né? Estaria pronto ali, né? Sim. Com custo zero não, mas bem mais barato. Certamente, mais racional. Há um outro aspecto que eu gostaria que você tentasse nos explicar, se bem que parece difícil. O Supremo não tratou de competência da Justiça do Trabalho em nenhum destes temas de controle concentrados que estão na moda. Eu me refiro ao 725, da terceirização, aquele dos salões de beleza, os motoristas autônomos. Não tratou, exceto no dos motoristas autônomos, mas aí porque a lei dizia, né, é competência da Justiça Comum,
ele falou sobre isso. Mas nos outros não há debate sobre competência. Então, não é então, hoje em dia o que a gente vê são decisões monocráticas de alguns dos ministros supremos dizendo assim, olha, considerando que a defesa alegou que se trata de um contrato civil, a competência é da Justiça do Trabalho. É assim mesmo? Mudaram o processo civil? A competência se fixa pelos limites da defesa? Essa é uma questão aí do nosso tempo, né? Uma questão aí que tem sido um verdadeiro pesadelo aí para os advogados e de empregados, né? Principalmente porque já propôs a demanda, já contestou, já julgou, né? E até em alguns aspectos com sentença transitada em julgado. Né? Se ingressa com uma reclamação constitucional, né? E numa decisão monocrática a sentença é cassada, né? É derrubada, né? A gente ouve essas notícias aí, ministro derruba sentença e encaminha para a justiça comum, né? Certo. Agora, qual seria o fundamento? Né? Para nós, da Justiça do Trabalho, é difícil entender qual seria o fundamento, porque a competência é fixada pelo aquilo que se pede, né? Aquilo que se alega e se pretende, né? O pedido e a causa de pedido. Né? Eu imagino, já até vi, Marcos, um juiz de direito julgar uma relação de emprego e declarar, né? O vínculo de trabalhador de aplicativo e devolver lá para a minha vara, lá, para julgar os demais pedidos. Né? E ele reconheceu o vínculo porque entendeu que existia um desequilíbrio enorme contratual entre prestador e tomador. Nem tocou nos artigos 2º e 3º da CLT, tocou na principiologia contratual pura mesmo, que existia um desequilíbrio muito grande. Né? Teoria do contrato. E deveria reconhecer o vínculo. Mas aí fez o favor de devolver. Devolveu, né? Também não ficou com o processo para ele. Né? Quem julga o recurso extraordinário, o STJ ou o TST? Mas é uma pergunta recurso aí. especial ou recurso de revista? Provavelmente vai percorrer o itinerário aí da Justiça do Trabalho de novo. Né? Provavelmente. Coisa assustadora, não? É. Porque desestimula, na verdade, a ideia de segurança, né? Não só é desperdício de trabalho de todos nós, mas a segurança jurídica. Se você fosse advogado, como é que você orientaria o seu cliente num quadro desse? O que eu tenho visto, Marcos, não sei se você concorda, mas hoje em dia é mais fácil chegar ao Supremo com uma reclamação, quando existe um reconhecimento de vínculo que, entre aspas, tem uma roupagem diferente, né? Sim. Do que percorrer a instância recursal, porque uma reclamação constitucional tem custas de aproximadamente R$120, né? Sim. E é eletrônica, você faz lá da sua casa. Não precisa nem se deslocar a Brasília. É uma questão de estratégia, né? Talvez se nós fôssemos de bancas de advocacia, de empregadores, talvez essa estratégia também passasse, né? Porque o advogado tem que fazer o que é melhor para o cliente, mas essas decisões do Supremo estimulam, né, que cada vez mais o pessoal ingresse com essas reclamações para julgar vínculo de emprego que envolve todo um aparato fático, toda uma ponderação, né? Não é só a matéria fática, mas é ponderar sobre a relação, essa desigualdade, enfim, todas essas nuances. Que aí. São atribuições que nem estão ao alcance do Tribunal Extraordinário, não é? O Tribunal Extraordinário, pela Constituição, deveria não mexer com os fatos e provas. Com certeza. E né? aí estão roubando um pouco da nossa atividade de juiz de primeiro grau. Com certeza, né? E também da justiça do trabalho, né? Porque a justiça do trabalho é a justiça do trabalho humano, né? Pois é. Há um outro desdobramento que você enxerga, porque veja, o que o Supremo está fazendo é prestigiar outras formas de organização do trabalho. Essa é uma expressão que a gente escuta nessas decisões todas. A Justiça do Trabalho pensa que só existe o contrato de emprego. Não, mas a Constituição prestigia outras formas. Essas outras formas, evidentemente, nem todas são ilícitas, mas todas afastam o homem da proteção, quer da proteção trabalhista, quer da proteção previdenciária. O que é que você enxerga para o futuro dessa sociedade? Vamos pensar uma sociedade de PJs daqui a 30 anos. Não é um futuro alvissareiro, né? Porque, como disse outro dia um juiz lá do Rio, é o futuro repetindo o passado, né? Como dizia o Cazuza. É o futuro repetindo o passado, porque nunca foi diferente. Sempre o contrato de trabalho conviveu com outras formas, né? Inclusive o Código Civil, né? De Previa.
Mas o próprio Código Civil de 2002, no artigo 593, ele prestigia o trabalho humano protegido. Ele diz que o contrato de prestação de serviço se aplica quando essa relação não estiver protegida pela legislação social, né? Então é um contrato supletivo, né? Porque o trabalho humano tem que ser preponderantemente pela legislação social, né? A Constituição também ela tem um conjunto de normas que protege o trabalho humano, né? Talvez só perca para os direitos individuais e os direitos de família, né? A Constituição prestigia em muitos aspectos o trabalho humano protegido, né? Subordinado. O artigo 7º é tão pesado quanto o 5º nesse aspecto. Me parece densidade que sim. Constitucional. E também não sabemos qual vai ser o futuro, porque o PJ contribui menos, né? O PJ não tem os direitos, né? E faz algum tempo saiu uma reportagem na Folha de São Paulo que a classe média se arrependeu da pejotização, né? Ela se arrependeu, porque recolhe menos, né? E tem uma sensação de autonomia, né? Que pode organizar atividade, pode escolher o horário, né? Mas depois essas pessoas perceberam que não era bom, porque não tinha férias, não tinha que pagar o plano de saúde, não tem limitação de jornada, não tem FGTS, né? E aí termina lá na mesa de audiência, né? Muitos, né? Sim. E no fim terminam na reclamação constitucional. Alguns, também, Sim, uma questão diferente dessa, Mauro, dentro da sua habilidade técnica de processualista. Houve uma inovação na emenda também, que é no plano do direito coletivo. Inventaram o tal do comum acordo. Para haver dissídio coletivo, é preciso que as partes entrem em acordo sobre a possibilidade de ir a juízo. Isso está sob júdice agora, num precedente qualificado, nós sabemos, né? O Supremo está avaliando, o TST está avaliando isso. Qual é a sua opinião? Comum acordo é uma cláusula exigível mesmo? Foi uma maluquice ou tem uma raiz lógica e sustentável? Talvez, Marcos, a gente não... É difícil dizer o que seria isso, né? Porque num primeiro ponto você fala, mas o dissídio pressupõe conflito, né? Pressupõe lide, né? Lide nunca vai ter, os dois vão estar de acordo, né? Talvez a ideia, né, fosse transformar o dissídio coletivo numa arbitragem. Sim. Essa ideia inicial, né, restringir, né, o alcance da competência normativa, mas com o decorrer dos anos, os fatos demonstraram que deve-se ter uma forma de aceitar o dissídio, né? Sim. Porque o conflito, se não tem comum acordo, não pode desembocar para a violência, e existe essa tendência. E a questão chegou, né? Essa foi uma das questões mais debatidas, né, da emenda 45, né, a inconstitucionalidade, a constitucionalidade. O Supremo diz que é constitucional. Né? Sim. Mas é inconstitucional, mas não é absoluto, né? Porque se a parte se recusa, ela deve ter uma recusa justa para negociar. Se ela não aceita uma solução de um terceiro, né, como em alguns países tem que instituir arbitragem obrigatória, né, se não tem acordo. Uhum. E aqui a Justiça do Trabalho pode suprir, né, a necessidade da concordância se não houve negociação, não houve um outro meio, né? Agora o TST, como você diz, vai julgar, né? Se o tribunal pode aceitar o dissídio se a recusa não for razoável. Né? Certo. Mas me parece que isso caminhou para ser um instituto processual, né? Uhum. Ou um pressuposto processual anômalo, ou uma condição da ação, né? Uhum. E que na técnica processual isso pode surgir no curso, né? Até agora, a jurisprudência bem pacificada na SDC do TST é de que ele é um pressuposto irrecusável, não tem... as decisões vinham todas nesse sentido, não teve como um acordo, não tem dissídio. Né? Então, ainda que tribunais como o de São Paulo não reconhecessem isso e julgassem o dissídio, o recurso ordinário acabava com tudo. Né? Foi a mudança de composição da SDC que levou a a retomada dessa discussão mas é um pouco inexplicável, eu achei boa a sua expressão. É pouco difícil entender o que é dentro de um conflito. Vou processar você concorda? Né? Comigo? Vou levar você à justiça, você concorda comigo? Né?
Talvez em ser isso processado. foi no sentido, né, de estimular a autocomposição, né, de tirar e também de enfraquecer, né, também de enfraquecer a competência da Justiça do Trabalho, né, porque muita gente não concorda com o poder normativo, acha que isso é muito arbitrário, que isso invade outras competências, né, mas talvez o TST tenha um direcionamento diferente agora. Sim, vamos ver, vamos esperar. Uma outra questão que envolve também conflitos modernos, Mauro, é a relação com as empresas em recuperação judicial. As recuperações judiciais têm demorado muito, em termos práticos. Então, o que a gente tem a empresa teve a recuperação decretada, por exemplo, em 2020 e continua cumprindo o plano, e, portanto, continua em recuperação judicial. Mas ela assume compromissos a partir daquela data que não são do plano, né? Por exemplo, ela gasta luz, tem que pagar a luz daquele mês, ela não vai levar a conta de luz para o plano de pagamento parcelado. Tem sido não muito raro que direitos trabalhistas resultantes de rescisões contratuais posteriores à recuperação não sejam pagos. Aí se cria um impasse, porque o juiz do trabalho é competente para essa matéria, é um crédito extraconcursal. Ao mesmo tempo, há uma tendência no STJ de dizer que não dá para o juiz do trabalho ficar expropriando a empresa em recuperação judicial para não atrapalhar o plano de recuperação judicial. Então, como é que a gente sai desse imbróglio sem deixar que ele fique privilegiado por isso, né? Porque o privilégio da recuperação é quanto aos créditos vencidos. Os vincendos não, né? Os vincendos deveriam ser arcados quando vencessem. Como é que a gente sai desse imbróglio? Essa é uma questão aí difícil, né? Porque a grande questão é a competência, né? Sim. Se tivéssemos a competência para decidir e resolver os conflitos, né? Principalmente os conflitos, né? Entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, né? Certamente o juiz do trabalho encontraria uma saída para isso, né? Conseguiria executar. Mas nós temos a CLT, o sistema trabalhista, né, de proteção ao trabalhador, de executar, e temos uma lei de falência e recuperação com outras ideologias, com outra principiologia. Hoje a recuperação judicial é uma estratégia empresarial, né? Você sabe que no passado o falido era uma vergonha, ele saía lá com sanfonas lá na Itália e todo mundo tinha que ver, né? Era o fraudador, né? Falitis tutti fraudatori, né? Isso. E hoje é uma estratégia empresarial, né? O falido está em revistas, a empresa em recuperação, né? Vida normal, né? Comemorando aniversário no iate. O sócio com todo aquele patrimônio, né? Uhum. Então é uma tendência aí do nosso tempo, né? Agora, o crédito que não está inserido no plano é um crédito que tem que executar, né? Um crédito extraconcursal seria executado na Justiça do Trabalho. Mas você sabe que nós tentamos executar e vem um conflito de competência, né? Talvez não sei se na sua comarca, por exemplo, uma empresa de menor potencial, né, que não tem uma assessoria jurídica mais agressiva, né, ela vai pagar, né? Uhum. Mais uma recuperação de uma empresa maior, né? O advogado vai levar o conflito até o STJ e o STJ vai seguir o direcionamento que não pode executar porque aí quebra o plano. Né? Sim. E se quebra o plano, vai para a falência. Uhum. E a falência é o pior, né, do que a recuperação. Então, o crédito extraconcursal fica num limbo. Sim. Jurídico. E é um pouco uma prova, mas aí é minha opinião pessoal, de que a empresa não deveria estar em recuperação judicial. Porque se ela não é capaz de pagar as dívidas novas, isto prova que ela não tem capacidade de continuar no mercado. Porque o pressuposto da recuperação é, olha, eu estou em situação ruim hoje, mas eu tenho condição de ficar no mercado. Então me dê uma chance aqui que eu vou me afirmar. Agora, se as dívidas seguintes ele não paga, a meu juízo, ele não podia ficar no mercado mesmo, porque não tem condição operacional de ficar. Né? Essa é a ideia, né? A recuperação judicial é para empresas viáveis, é para manter a atividade. Né? Perfeito. A continuidade da atividade que seja viável. Né? Sim, mas o que nós acabamos tendo? A recuperação é deferida. Né? De um jeito ou de outro, ela é deferida porque a falência é o mal maior. Sim.
E aí o empresário acaba se esquivando, né? Muitas vezes até a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica, né? De seguir os outros responsáveis, né? Também são caminhos aí que nós percorremos nem sempre com sucesso. Neste âmbito, nesse ambiente que a gente está vivendo, Mauro, de muita dificuldade para a Justiça do Trabalho, na afirmação da sua competência e na sua própria operação, né? Essa que você acabou de dizer é uma situação, né? O juiz pratica atos processuais que acabam sendo depois corrigidos por um tribunal ao qual ele nem está vinculado, que é o STJ. Você acha que é dever dos colegas, do juiz do trabalho, lutarem em favor da competência, ou isso estaria no plano político do ativismo judicial? Eu penso que eu acho que sim, viu, mas eu acho que a Justiça do Trabalho deveria, né? É um momento de lutar pela competência, né? De mostrar a importância das decisões, a importância que tem a Justiça do Trabalho no âmbito do capitalismo, no âmbito das pessoas, né? Porque em muitos estados o único local que as pessoas humildes têm acesso é um juiz do trabalho, né? Então, eu penso que a ideia seria uma revitalização da competência, né, como aconteceu em 2004, né, seria o caminho, né? Para recuperá-la. Mas a Justiça do Trabalho tem que lutar pela competência. Ótimo. Mauro, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi muito valioso ouvi-lo. Tá certo, eu que agradeço, foi uma alegria aí participar, né? E obrigado aí pelo convite. Este Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.